Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, uma vez que eu já atendi o telefone, né? Na verdade, a gente já cumpriu o item A de uma maneira adequada, né? A gente já situou, né? Fizemos aqui uma definição do que é química analítica qualitativa. Né? É a parte da química responsável pelo desenvolvimento de procedimentos que visam a identificação dos constituintes de uma amostra. Né? E o que está por trás? Como é que a gente faz esse tipo de identificação? A gente usa os nossos conhecimentos de equilíbrio, né, para precipitar, né, precipitar metais, seletivamente metais, né? E depois fazer análises confirmatórias desses metais, né? Professor, o que é uma análise confirmatória? Você já fez isso na química geral? Um tipo de análise confirmatória, por exemplo, né? Existem vários tipos, por meio de teste de chama, né? Então, se eu tenho, por exemplo, a desconfiança de que essa substância X seja bário, né? E eu sei, por meio do estudo dos KPS, que o bário pode ser precipitado na forma de sulfato, né? Eu posso jogar ele para o fundo na forma de sulfato. Então, eu posso jogar aqui, por exemplo, o ácido sulfúrico, eu precipito o bário, né? E aí eu posso pegar esse bário, esse precipitado que tem bário, e posso fazer o teste de chama nele, né? Se tiver uma coloração determinada, né, parecido com a coloração de chama para bário, tá feita a identificação, né? Então, no item 14, né, acho que a gente já trabalhou adequadamente. Acho que já deu para entender mais ou menos o que é química analítica qualitativa, né? O foco da qualitativa, né? Então, nós temos aqui muitas áreas da química, a química analítica é uma delas. Essa química analítica tem a clássica e a instrumental, tá? Então, na química analítica qualitativa, o foco é fazer análise qualitativa por meio do estudo de equilíbrio, né? Ok? Muito bem, então vamos para a parte B. Vamos falar um pouquinho agora a respeito da alma da química analítica qualitativa. A alma da química analítica qualitativa se dá por meio das marchas analíticas. Professor, o que é esse trem de marcha? É mais ou menos isso daqui, ó. Vamos lá. Vamos para os slides agora. Vamos lá. Então, todo aquele nosso estudo que a gente fez de KPS, né? Toda a parte experimental e tudo mais. Então, nós temos os valores tabelados de KPS para vários metais, né? Então, você tem o KPS para o bromato de prata, para o brometo de cobre, 1, né? Então, olha, existe uma série de KPS para uma série de metais, ó. Então, todo aquele estudo de equilíbrio de precipitação gera resultados, né? Olha lá. Então, aqui, ó, você tem aqui os hidróxidos, que são precipitáveis de vários metais, ó. Ó quantos metais são precipitados na forma de hidróxido. Cada um com um KPS diferente, né? Então, todo esse conhecimento, né? Todo o nosso conhecimento teórico, empírico sobre os KPS, o deslocamento de equilíbrio, as reações e a precipitação das substâncias, nos facilitaram a propor tabelas com generalizações bem úteis ao raciocínio químico. Vejamos. Provavelmente vocês já viram isso, né, gente? Essas tabelinhas de solubilidade que são bem úteis. Essas tabelinhas foram propostas, essas generalizações foram propostas
a partir do estudo de KPS, né? Então, por exemplo, o que a gente percebe? Que os nitratos, de modo geral, são muito solúveis, como regra. Quais são as principais exceções à regra que tornam eles insolúveis? Nenhuma, tanto nitrato quanto acetato. Os cloretos, basicamente quase todos eles são solúveis, né? Somente o cloreto de prata, de chumbo e de mercúrio são insolúveis, né? Porque tem KPS pequenininho. Os brometos a mesma coisa, ó, quase todos são solúveis. Os de mercúrio, chumbo e prata são insolúveis. Os iodetos são solúveis de modo geral, mas para esses daqui são exceções, são insolúveis. Os sulfatos também são solúveis de modo geral, mas o de cálcio, estrôncio, bário e chumbo são insolúveis, né? Enfim, nós temos essas regrinhas químicas, né, que são generalizações que podem ser tabeladas devido ao estudo do KPS. Além disso, todo esse conhecimento nos possibilitou construir as famosas marchas analíticas. Essas marchas nos possibilitaram fazer análise química qualitativa. Vejamos, então, a partir dessas regrinhas, né, que a gente determina por meio dos KPS, né, nós temos as marchas, né? Então, tá aqui, essas marchas são representadas por meio de fluxogramas, tá? Quase sempre são representadas por meio de fluxograma. A ideia é que você consiga entender essas marchas. Numa atividade posterior, o tio vai colocar vídeos com essas marchas, vídeos de experimentos dessas marchas, de cada um desses grupos, tá? Ó, então tem grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 e grupo 5, tá? Então, qual que é a lógica dessas marchas analíticas? Olha, então, aqui está separado em 5 grupos, né? Ó, você tem o grupo da prata, chumbo e mercúrio, o grupo do cobre, bismuto, cádmio e toda essa turma aqui, o grupo do alumínio, do ferro 2, do ferro 3, enfim, o grupo do bário, cálcio e magnésio e o grupo do sódio, potássio e amônio, né? Ó, perceba que são 5 grupos. Qual que é a lógica que está por trás disso? Ó, vamos imaginar que a gente tem um becker com todos esses cátions misturados, né? Como é que eu faço para separar cada um, né? Separar, porque essa é a lógica, né? Essa é a alma da química analítica qualitativa. Para eu poder identificar o cátion, eu primeiro preciso separar ele de todo mundo para depois fazer um teste confirmatório desse cátion, uma análise muito específica para ele. Então, o que a gente sabe por meio dessas tabelas de solubilidade e por meio do estudo do KPS dos diversos sais? A gente sabe, por exemplo, que os cloretos são todos solúveis, menos os de prata, chumbo e mercúrio. Então, se eu tenho um caldeirão com um monte de cátions, que nem esse daqui, e eu venho e jogo ácido clorídrico, né? O ácido clorídrico tem cloreto. O que vai acontecer? O cloreto vai reagir com essa turma de verde, de azul, de rosa e de laranja? Não. Ele só vai reagir com a prata, chumbo e mercúrio e vai precipitar esses 3 camaradas, né? Então, veja bem, vamos aqui para a folhinha para você ver. Olha que legal. Essa é a lógica da química analítica qualitativa, né? Eu tenho muitas entidades químicas aqui, X, Y, Z, W, né? T, enfim, eu tenho uma série de metais, né? Dentre eles eu tenho a prata, o chumbo e o mercúrio, né? O que eu sei? Eu sei que esses 3 são precipitáveis na forma de cloreto. Como é que eu sei isso? Por conta dos KPS. KPS desse cara é pequenininho, desse cara é pequenininho, desse cara é pequenininho, né? Portanto, eles são precipitáveis na forma de cloreto. O cloreto desse cara, desse não são precipitáveis, porque o KPS não é pequeno, é grande,
né? Sabendo disso, o que é que eu faço? Eu jogo aqui íons cloreto. Como é que eu posso jogar íon cloreto? Pode ser na forma de ácido clorídrico, pode ser cloreto de sódio, né? Enfim, eu jogo aqui íon cloreto. O que vai acontecer? O cloreto vai reagir com esse, com esse e com esse. Então ele vai precipitar a prata, o chumbo e o mercúrio. O que é que eu faço com essa solução? Eu filtro. Quem que vai ficar no papel de filtro? A prata, o chumbo e o mercúrio. Esses três caras eu digo que é o pessoal do grupo 1. Certo? E os demais metais passaram. Estão todos em solução. X, Y, Z, W, T. Estão todos em solução na forma iônica. Tá? E aí o que é que eu faço para precipitar esses caras? Esses caras estão em outros grupos, né? Então, vamos supor que esse X, Y, Z esteja em outro grupo. Então, vou jogar um outro agente precipitante que precipita... Então, agente precipitante W, que precipita esses três caras. W não, H. Né? Então, vou jogar um agente precipitante que precipita esses três caras. Né? Então, essa é a lógica da química analítica qualitativa, né, gente? Olha lá, ó. Bem cutil que você passa de ano. Não sei se vai dar para enxergar direito no vídeo, né? Mas olha só, como é que funciona esse fluxograma aqui, né? Você joga ácido clorídrico. O que é o ácido clorídrico? É o reagente de grupo do grupo 1, do pessoal que está em amarelo. Ele vai precipitar o pessoal do grupo 1 na forma de cloretos insolúveis. Então, cloreto de prata, cloreto de mercúrio e cloreto de chumbo vão ficar no papel de filtro. O restante dos cátions vai passar na forma iônica. Aí o que acontece? Eu tenho essa turma toda num caldeirão, né? O que acontece? Você sabe, por exemplo, que os sulfetos também são muito insolúveis, né? Então, se eu mantenho o pH ácido, né, e uso o íon sulfeto como agente precipitante, ele vai precipitar essa turma de verde aqui, ó. Professor, como é que você sabe disso? Pelo estudo do KPS, né? Eu sei que estanho 4, 2, né? Toda essa turma que está aqui, ó, cobre mais 2, bismuto, cádmio, se eu deixar essa turma toda num pH ácido, né, e jogar sulfeto lá, o que vai acontecer? Eu vou precipitar sulfetos desses cátions, tá? Tudo bem? Então, essa turma aqui eu chamo de grupo 2. Aí eu posso filtrar, né? Essa turma toda fica no papel de filtro e o restante dos cátions passa, né? E aí, para esse restante de cátions, né, eu sei, por exemplo, que o pH alcalino junto com o íon sulfeto pode promover a precipitação de mais metais. Né? Perceba que é tudo equilíbrio químico que a gente está usando, gente, conhecimento de KPS, tá? Então vai precipitar outra turma, né? E aí vai passar uma outra turma na forma iônica, né? Sem estar precipitado. E aí o que eu faço com esses cátions, né? Eu posso usar um outro reagente de grupo, né? Então eu posso, aqui no caso, estar usando o hidrogênio fosfato, né, para precipitar uma outra turma, para precipitar o bário, o cálcio e o magnésio. E existe uma turma aqui, né, o íon amônio, o sódio, o potássio, que de modo nenhum precipitam, não costumam precipitar, são extremamente solúveis. Esse não tem jeito de arrancar da solução. É por isso que a legislação da ET não controla sódio, né, não controla potássio. É por isso também, né? É difícil de arrancar ele lá da solução, a não ser que eu meta uma membrana lá, trocadora de íons e tudo mais. Tudo bem, gente? Mas aí você deve estar se perguntando, mas professor, para eu fazer química analítica qualitativa de fato, eu tenho que separar um por um. Aqui você separou 3 no grupo 1, no grupo 2 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
8 metais no mesmo grupo. Pois é, aí agora para cada caixinha dessa tem a marcha analítica dos grupos. O grupo 1 tem a marcha analítica deles, o grupo 2 tem uma marcha analítica deles, onde eu vou fazer uma série de etapas, né? Eu vou fazer uma série de procedimentos, né, para separar a prata do chumbo, do mercúrio e do chumbo, né, para fazer testes confirmatórios para eles, tá? Professor, preciso... E normalmente esses procedimentos a gente registra por meio de fluxogramas, assim, tá? Professor, preciso decorar todas essas etapas? Não, não precisa. O que eu quero que você entenda é a lógica que está por trás do negócio. Você não precisa decorar, mas você precisa entender o procedimento que está por trás. Tudo bem? Tá tranquilo? Então, de posse dessas generalizações, nós construímos as famosas marchas analíticas. Essas marchas nos possibilitam fazer análise química qualitativa, né? Tá aqui. Vamos pegar aqui um exemplinho, né? Vamos para a folhinha aqui, para que você consiga entender a brincadeira, né? Então, tá lá, ó. Vamos supor que eu tenha misturado prata, mercúrio, chumbo, níquel, que mais? Cobre e bário, certo? Então tem aqui uma solução onde tem esses 6 metais na forma iônica, beleza? Tá lá em solução. Muito bem. Perguntinha marota: como é que eu identifico esses metais, né? Bom, eu tô às cegas, eu não sei quem tá aqui. Então eu vou seguir um procedimento que é a marcha para separar os componentes por grupo. Então qual que é a marcha? Eu tenho que seguir uma sequência. Eu vou ter que primeiramente jogar o reagente do grupo 1, que pode ser o ácido clorídrico. Esses reagentes variam, tá? Depende da literatura. Não precisa ser um reagente especificamente, né? Depois, então, qual que é a lógica, né? Eu não sei, olha, percebe? Eu quero fazer análise qualitativa. Eu não sei quem está aqui. Eu estou supondo, né? Quer dizer, eu estou propondo um procedimento, eu estou tentando imaginar com vocês um procedimento para identificar cada um dos metais que estão aqui, né? E para identificar por meio das marchas analíticas, ok? Então, eu estou propondo um problema onde tem 6 metais. Eu não sei quais são os metais, não sei se tem 5, 6, 1 ou 2 ou 10, eu não sei nem se tem nada, né? Então, qual que é a ideia? Primeiro eu jogo o reagente de grupo do grupo 1, né? Depois eu jogo o reagente de grupo do grupo 2, depois o reagente do grupo 3, depois o 4, depois do grupo 5. Então, vamos jogar aqui o reagente de grupo do grupo 1, que é o HCl. O que vai acontecer? O HCl vai reagir com esses 3 aqui, ó, e vai jogar para baixo. Ele não vai reagir com níquel, bário e cobre, tá? Então, quando eu jogo esse reagente do grupo 1 e houve a formação de precipitado, e eu conheço as marchas analíticas, né? Eu tenho esse conhecimento de equilíbrio químico de Quali, o que acontece? Eu já sei, ó, opa, esse precipitado pode só ter 3 coisas, pode ter prata, mercúrio e chumbo, né? Então eu venho aqui, filtro, e o sobrenadante eu vou fazer mais alguns testes. Eu vou agora jogar o reagente de grupo 2. O reagente do grupo 2 é em meio ácido jogar o H2S, né? O sulfeto vai precipitar,
todo mundo do grupo 2 aqui. O níquel é do grupo 2? Deixa eu ver aqui. O níquel não. O níquel não vai precipitar. O cobre 2 vai precipitar. E o bário vai precipitar? O bário também não. Então, mas quando eu jogo o reagente de grupo 2, que é o H2S, aqui, ele vai reagir com cobre, né? Em meio ácido. Ele vai reagir com cobre. Então, eu vou ver de novo a formação de um outro precipitado. Só que esse aqui eu já tirei por meio da filtração. Aí eu venho e filtro. Filtro de novo. Vai ficar aqui o precipitado. Aí, eu não sei. Esse precipitado do grupo 1 pode ter todos aqueles elementos do grupo 1 não. Esse precipitado do grupo 2 pode ter todos aqueles elementos do grupo 2. Eu não sei qual que tem. Aí eu vou ter que fazer uma série de testes. Eu vou ter que seguir a marcha do grupo 2 para ver qual que é o metal que está lá. Certo? Muito bem. Depois eu vou jogar o reagente de grupo do grupo 3. Quem que é o reagente de grupo do grupo 3? É o sulfeto, só que em meio alcalino, né? E aí no grupo 3, você tem vários metais no grupo 3, dentre eles o níquel e o bário não. Então ele vai jogar de novo mais alguém para baixo, né? Quem que ele vai jogar para baixo? O níquel, mas você não sabe que é o níquel. Depois você vai ter que seguir toda a marcha analítica do grupo 3 para tentar achar qual que é o metal que está lá, tá? E aí, por último não, você vai jogar o reagente de grupo do grupo 4, que é o reagente de grupo do grupo 4 é, no caso, o hidrogênio fosfato, certo? O hidrogênio fosfato, quando você joga aqui, ele pode reagir com bário, cálcio e magnésio. Tem bário, ó. Ele jogou o bário para o fundo. Vai jogar o bário para o fundo. Ali pode ter bário, cálcio e magnésio, pode ter bário e cálcio, pode ter cálcio e magnésio, pode ter bário e magnésio, pode ter só bário, pode ter só cálcio, pode ter só magnésio. Depois você vai ter que fazer os testes de reagente do grupo 4. Né, os testes específicos, a marcha analítica específica para o grupo 4. Tá claro isso, gente? Todo mundo entendeu a lógica de precipitação seletiva? E eu tenho sempre que começar pelos insolúveis, né, do grupo 1, porque à medida que eu vou trocando o tipo de sal que eu vou usando, né, o tipo de ânion que eu vou usando, se eu inverto essa marcha, né, e jogo um sal, é mais complicado de inverter, né? De fazer o processo inverso, tá? Tudo bem, gente? Tá claro qual que é a lógica aqui da brincadeira? Muito bem. Então, tá dando 24 minutos. Eu vou parando o vídeo por aqui. Continuamos no próximo. Beijo, beijo.